Uma das coisas que nós mais temíamos está prestes a acontecer, meus irmãos. Cientistas já falaram abertamente que a tecnologia um dia ajudaria as pessoas a controlar o que eles chamam de comportamentos indesejados. Pessoas que se estressam demais, pessoas que se irritam, pessoas que ficam nervosas e até agressivas. Tudo isso com a tecnologia, muito provavelmente a nanotecnologia, alguns deles acreditavam, colocando pequenos micro-robôs no nosso organismo, eles ajudariam a controlar tudo isso. Hoje, com anos passados, desde que a gente começou com essas informações, lá em 2014, já avançou muito. Temos o próprio Elon Musk implantando os chips cerebrais nas pessoas. A grande questão que sempre foi levantada com esse tipo de teoria de ajudar o ser humano a controlar os seus impulsos, vem a questão: até quando pode se considerar alguém que é controlado por alguma coisa externa, de fato um ser humano? Porque um ser humano é isso. Ele se alegra, ele se aborrece, ele é impulsionado pelas emoções. Mas com essa tecnologia, as pessoas ficariam controladas. Agora a questão é, controladas por quem? E essa tecnologia toda implementada em nossos corpos, que logo logo vem, é um fato, ela estaria somente fazendo o que diz que faz? Uma matéria interessante chegou a mim através do nosso querido irmão Rodrigo Rodrigues, do Departamento de Locações. Um abraço forte para o nosso querido irmão, sempre aqui conosco. E ele me mandou uma matéria da UOL que diz o seguinte, ó: Inception da vida real. Cientistas conectam duas pessoas durante o sonho. Matéria de 5/12/2024. Ele está falando aqui, meu irmão, daquele filme do Leonardo DiCaprio. Quem já assistiu, eu mesmo assisti na época, achei bem interessante. Onde o Leonardo DiCaprio, ele é um especialista em sonhos, né? Eles acreditam que através dos sonhos você consegue roubar ideias das pessoas, projetos super secretos, e também implementar ideias naquela pessoa, que é a parte mais sombria do filme. Quando eu assisti, foi logo que eu mais prestei atenção. É um filme bom, é um filme longo inclusive, mas se você prestar atenção você vai ver como realmente é terrível isso aí. Nem dormir o camarada tem sossego com o sistema. Então, no filme de Leonardo DiCaprio, eles tanto pegam essas ideias, os projetos inclusive. Às vezes o cara nem fez, né? O cara só tem um projeto, então o cara já vai saber, né? Vai nas mentes mais brilhantes do mundo, e também pode implementar uma ideia. Agora você imagina que alguém pudesse fazer isso, implementar uma ideia na mente, por exemplo, do Donald Trump. Você já pensou como isso aqui é terrível, né? O nome do filme, para quem não lembra, ele foi um filme de 2010, se chama A Origem, tá certo? Ou no idioma original, Inception, tá certo? Eu recomendo que vocês assistam A Origem de Leonardo DiCaprio, filme de 2010, né? A novidade foi criada pela Hems Space, uma empresa da Califórnia, nos Estados Unidos. A equipe usou EEG, eletroencefalografia, para captar a atividade cerebral, e eletromiografia, que observa a atividade dos músculos. O primeiro passo do experimento era identificar quando e se a pessoa dormindo estava em um estado do sonho lúcido. Eles falam muito isso no filme também. Estágio difícil de alcançar, em que a pessoa tem conhecimento de que está sonhando e pode manipular a narrativa sonhada. Os cientistas relataram terem conseguido identificar quando alguém estava nessa etapa e transmitir a mensagem para ela por meio de um fone de ouvido. A partir daí, há furos na história. Segundo os cientistas, a pessoa ainda sonhando conseguia transmitir a mensagem para um servidor. Na sequência, um segundo indivíduo dormindo, também em sonho lúcido, conseguia acessar as informações deixadas para ela. Aí aqui é a opinião do jornalista, né? Um tal de Helton Simões. Ele diz o seguinte, ele faz um questionamento, ó: uma coisa que eu já fiquei em dúvida de cara foi o acesso a esse servidor e se conseguiram contabilizar cientificamente como isso era feito, que tipo de informação era colocado lá e se a informação correspondia exatamente ao que a primeira pessoa deixou. O jornalista também questionou se a equipe foi capaz de replicar o experimento em outras pessoas. Para Diogo, essas perguntas fundamentais não foram respondidas pelos cientistas responsáveis pelo experimento. Eles abriram todo o projeto ou tecnologia utilizada, o que faz uma questão. Isso aqui foi apresentado como um grande projeto científico, mas na ciência temos uma questão muito importante, que é a reprodução. A Hems Space até chegou a publicar um artigo sobre a troca de informações em sonhos, mas não tratava de viagem nos sonhos, e sim de outro experimento. Temos startups que estão vendendo produtos e serviços experimentais, fazendo propostas interessantes, mas que às vezes peca pelo rigor acadêmico e científico. O pesquisador aponta que esse experimento pode de fato ser promissor, mas que por enquanto é preciso cautela. A pesquisa na área da neurociência vem avançando muito, principalmente com as neurotechs, que são essas nanotecnologias não invasivas, mas fica a questão, até que ponto a gente consegue fazer isso, né? E aqui eles encerram a matéria. Vamos lá, meus irmãos, vamos entender isso aqui, né? Eles ficam aqui nas questões científicas, nas questões
éticas e etc. Mas a grande questão é que isso aqui está avançando, né? Muitas pessoas acreditavam nisso, inclusive o próprio Dr. Lai Ribeiro, quando falava das ondas do 4G, né, que muitas pessoas poderiam ser afetadas, né, os organismos serem afetados através dessas ondas. Só que é difícil você provar, né, hoje em dia. Cientificamente falando, é difícil você provar, porque as exigências, praticamente, só quem consegue cumpri-las são grandes laboratórios, grandes empresas. E elas não vão provar nada que, por acaso, vá dar prejuízo ou fará com que algo que elas já estão vendendo, ou um consenso que elas tenham que permite ganhar dinheiro, vá por água abaixo por uma nova pesquisa, somente em nome da ciência. Então o grande problema hoje é esse, né? É o grande problema. Os caras fazem uma exigência tão grande, por exemplo, façam uma pesquisa com 30 mil pessoas por 10 anos. Como é que você consegue bancar o salário de 30 mil pessoas e ainda ter, né, profissionais ali colhendo os dados, fora os que inventam o que você quer criar, né, para patentear e tudo? Então são coisas, meus irmãos, que simplesmente não conseguem mais passar, né? O sistema realmente se aparelhou em todas as áreas e fica difícil. Agora, nessa questão desse sonho, eles dizem que conseguiram conectar, né, duas pessoas em um sonho. As provas, se isso realmente aconteceu, elas não vão vir agora, né? Porque há questões éticas a serem derrubadas aqui. Porque veja, se eles conseguem de fato acessar a mente das pessoas de tal forma a implementar uma ideia como no filme é mostrado, isso é extremamente perigoso e é claro que não viria para o cidadão comum. É óbvio que não. Com certeza isso aqui viria como uma terapia para pessoas, né? Porque sempre é assim, né? O sistema vem com as melhores propostas, com muito amor no coraçãozinho. Então seria o quê? Esse sujeito é muito violento, esse sujeito é muito mau. Então vamos fazer um tratamento com ele, vamos mudar essas ideias dele, vamos torná-lo uma pessoa melhor. E tentar mudar a própria mente do cara. Meu irmão, isso aqui em outras épocas se chamaria de lavagem cerebral, né? Controle da mente, né? Lembra uma parada chamada monarca? Não é monarca, não é monarca. Né? Quem é das antigas lembra disso aí. E praticamente a gente está vendo essas coisas todas tomando forma. Vai mudando os nomes, claro, né? Mas se trata da mesma coisa. E as pesquisas nesse campo estão aumentando. O Elon Musk tem implementado, inclusive, vários chips na mente das pessoas. Agora mesmo saiu uma matéria, porque infelizmente eu nem estou fazendo, família, porque não tem interessado muito o público, né, esse tipo de assunto. Mas ele tem falado que esses chips, essas pessoas que foram chipadas, elas vão ter um controle sobre a tecnologia, inclusive sobre a IA. Vão ter acesso rápido, vão conseguir controlar máquinas muito mais rápido do que você. Então elas vão ser as pessoas do futuro. Porque imagina, o camarada, teu patrão mesmo, diz, olha, liga aí o ar-condicionado, a TV, a cafeteira, manda fazer isso, manda fazer aquilo. O funcionário que tem isso implementado, ele faz com só o pensamento. E você vai ter que ir lá, né, achar o controle, achar os botões para estar apertando. E para o negócio, tempo é o quê? Tempo é dinheiro. Eu tenho falado disso aqui com muito cuidado, sem fanatismo, porque infelizmente tem gente, meus irmãos, que escutam as coisas, aí tomam uma posição sem parar para pensar, né, nas consequências de tudo. Por exemplo, se for banido hoje dinheiro físico, como é que nós vamos fazer para não entrar no digital? Não tem como. A maioria de nós, isso me inclui também, não é autossuficiente financeiramente falando. A gente precisa trabalhar para poder ganhar. Como a gente vai se manter se a pessoa que vai nos pagar em troca do trabalho que a gente vai realizar, vai nos pagar em uma moeda digital e não existe a de papel? Você vai fazer o quê? Quando você for comprar o tomate, a cebola, o feijãozinho, né? Um pedacinho de carne, o cara vai receber também no digital. Como é que você vai evitar isso? Aí tem gente, não, vou comprar uma terra, vou para um sítio. Essa terra também vai pagar imposto. Como é que você vai pagar os impostos dessa terra? Porque mesmo que você não vá lá, ele vai acumular. E essa dívida uma hora pode entrar em cartório e ser cobrada. Então, simplesmente não há como fugir de certas coisas. Esse chip, por exemplo, quando tudo for digitalizado e as empresas começarem a contratar pessoas que têm, justamente pela facilidade, vão preferir isso. Quem não tem vai ficar simplesmente atrás. Essa é a grande questão, meus irmãos. A grande questão. Só que as pessoas já dizem, eu não boto de jeito nenhum. A gente sabe que você não quer botar, eu não quero colocar. Agora a pergunta é que se chegar a esse ponto, como você compra a medicação da sua família, como você consegue ganhar o seu salário, como você vai conseguir manter a sua casa? Essa é a pergunta. Porque essas coisas, quando vêm, elas vêm de verdade. Quando eles mandam você tirar um documento, senão eles prendem o seu carro, né? Senão você não entra em algum lugar, você pode ser preso. Se a autoridade, você mostra o documento, você não quiser mostrar, ele já pode te conduzir. E aí? Como é que fica? Então são todas essas questões que a gente está vendo ser criada, né? Mas a população não está nem aí enquanto realmente não é implementada e sente os efeitos. E aí é quando a população quer
reclamar, né? Começa a vir gente revoltada, poxa, ninguém tá falando do tema, porque o tema tá aqui, né? Com antecedência. A gente aqui no nosso canal faz isso, solta com muita antecedência o que vai vir por aí. Muitas vezes as pessoas até chegam a pedir, Davi, faz o vídeo, eu digo, já tá no canal há muitos anos já, só você procurar, eu não vou fazer de novo, porque já tá no canal. Então é uma coisa realmente complicada, família. A nossa mente, eu acredito que ela já pode estar sendo influenciada por muitas coisas, muitos fatores, né? Coisas que tem nesses produtos industrializados, coisas que tem na própria água, coisas que já foram soltas no ar. Tudo isso ficou sem resposta, né? Eu lembro dos primeiros documentários que a gente fez, né, sobre os rastros químicos, por exemplo. Algumas pessoas que chegaram a analisar, pessoas da área da ciência mesmo, né, conseguiram identificar várias substâncias ali ruins, né, para nosso organismo, e algumas até desconhecidas, né? Eu acho que ainda tem esses vídeos aí no canal, alguns deles sobreviveram, mas era uma coisa assim surpreendente. E aí os caras perguntavam, por que alguém está pagando por isso, né? Nunca foi respondido, isso continua como uma teoria da conspiração e é tratada assim, né? Aí vem as ondas do 4G, hoje está em todo lugar, inclusive é necessário até aumentar para poder realmente digitalizar tudo no mundo, né? Tudo ser digital. Você vê que até essa forçação de barra para colocar carro elétrico, etc, etc, no fundo tem isso, porque esse carro é muito mais um eletrônico, não é, do que realmente uma mecânica, né? É mais eletrônico do que mecânico. Então, se é eletrônico, vai ter muito mais tecnologia embutida e por conta disso vai ser muito mais possível bloqueá-lo, né? Levá-lo para algum lugar que você mesmo não queira, caso você esteja cometendo alguma irregularidade, o carro mesmo ali, ó, se fechar, prender você e ir direto a uma autoridade para te entregar, né? São esse tipo de coisa que vai acontecer com essas novas tecnologias e já está chegando, só que o povo não vê. Aí você imagina um camarada que tem um chip desse e de repente ele fica agressivo porque, sei lá, tá numa fila esperando há muito tempo, ele começa a chamar palavrão. Você acha que esse chip vai deixar? A pessoa vai conseguir realmente ser ela? Ou alguma coisa e induzir ela a ficar calminha ali, tranquila, dopada literalmente. Agora engraçado, né? A quantidade de pessoas loucas que tem em hospício, pessoas surtando literalmente. Esses dias a gente se deparou com uma situação dessa, família. Eu vou dizer pra vocês, é uma coisa que deixa qualquer um impressionado, né? Você vê uma pessoa, né, lúcida e de repente se encontrar com ela, tá completamente louca. Isso mexe muito com a gente, né? E essas pessoas, cadê que eles estão curando, né? Cadê que eles estão usando esses chips para controlar esses impulsos nervosos, né? Controlar o desespero, a raiva dessas pessoas. Você não vê, né, o ser usado para o bem. Você quer colocar em pessoas normais. Olha que coisa, né? Pessoas que estão produzindo, fazendo a diferença. Não há pior cego, né, meu irmão, do que aquele que não quer ver, né? A grande verdade é essa. Então, meus irmãos, é isso, é o que a gente tem para hoje. Eu espero que você tenha gostado e entendido aqui, né? Assista um vídeo do Leonardo DiCaprio, A Origem, né? Você vai entender melhor como é que isso funciona, mas vale a pena, né? Aí eles falam das camadas do sono. É um filme chato se você quer ver aquele filme de ação. Não, quero um filme de ação, quero um filme de ação. Então, você gosta de filmes assim, você não vai gostar muito desse, né? Ele tem ação, mas não é aquela coisa forçada o tempo todo. Ele é mais teórico, né? E vale a pena você assistir. A Origem, filme de 2010 com Leonardo DiCaprio, tá certo, família? Então é isso aí, eu vou encerrando por aqui. Fique com Deus, um abraço e a gente segue juntos. Fui!